Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Vereadores aprovam lei de diretrizes orçamentárias para 2025. 21ª sessão tem 11 requerimentos de informações aceitos. Cientista araçatubense e presidente do Conselho de Fisioterapia serão homenageados. E o vereador Arnaldinho participa da entrevista do dia. Hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde a você que nos assiste e muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Os vereadores de Araçatuba aprovaram por unanimidade na segunda-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, de autoria da Prefeitura. A matéria foi o único item da ordem do dia da 21ª sessão ordinária do ano, a última antes do recesso parlamentar do mês de julho. A LDO, como é conhecida a propositura, estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o ano seguinte, traçando as normas para a elaboração do orçamento. O projeto segue as estratégias e diretrizes contidas no PPA, o Plano Plurianual, e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Das 8 emendas parlamentares que haviam sido apresentadas ao projeto, 7 foram retiradas a pedido dos próprios autores, após alerta do vereador Dr. Jaime. Nós temos um problema, inclusive jurídico, nessa questão legal. Nós estamos votando a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Nós não estamos votando orçamento. Então, as especificações de objeto, inclusive valores altíssimos, não cabe dentro das diretrizes orçamentárias, porque depois é que nós vamos fazer, como nós fizemos durante esses anos todos. Então, o que eu penso é que eu pediria aos autores que retirassem o projeto para não causar mais discussão aqui ainda em torno de um assunto que, na verdade, não tem necessidade. Lei de diretrizes orçamentárias. Diretrizes não é definição de objeto. Depois é que vem o orçamento anual. O vereador Gilberto Batata Mantovani chegou a questionar as emendas apresentadas pelo vereador Arnaldinho, que destinavam 8 milhões de reais para entidades de prevenção ao câncer. O recurso já é escasso para o nosso pronto-socorro, para atender as UBS. Eu gostaria que o vereador Arnaldinho explicasse 8 milhões, de mais de 8 milhões de reais, apesar que a gente já nem pode fazer uma emenda dessa, porque você complica totalmente o orçamento da saúde. Então eu queria entender, Arnaldinho, essas duas emendas suas aqui, que ultrapassa 8 milhões de reais. Eu gostaria que você explicasse para onde vai esse dinheiro, quais são as entidades que Vossa Excelência destinou essas emendas. Diante do questionamento, o vereador Arnaldinho justificou assim a apresentação das emendas. O problema de câncer está aumentando na cidade de Araçatuba, em toda a região e no Brasil. Então é necessário, todos nós sabemos que o melhor caminho é a prevenção. Nós sabemos também que nós temos sim atendimento oncológico em Araçatuba, mas todo mundo aqui tem casos, e não são apenas 1 ou 2 casos, não. São vários, de pessoas que precisam sair daqui para fazer tratamento em outros lugares, muitas vezes famílias de baixa renda, que não têm condição nem de se alimentar direito nessa viagem, sem a gente aprofundar na questão das despesas que dá para levar uma pessoa para São Paulo, para Barreto, para todos os lugares. Talvez seja por isso, por causa desses pensamentos, que nós estamos na 18ª legislatura em Araçatuba e ainda nós não temos nosso hospital de câncer, de prevenção, nós não temos o Luci Montoro e tantos outros. Mas se isso te deixa satisfeito, eu retiro a emenda. Apenas uma emenda foi aprovada pelo plenário.
De autoria do vereador Maurício Bem-Estar, ela estabelece o valor mínimo de R$ 25 mil para as emendas parlamentares individuais, as chamadas emendas impositivas. O vereador Gilberto Batata Mantovani falou sobre o assunto. Esse valor de R$ 25 mil aqui, que é a questão que os vereadores poderão indicar as entidades da cidade. E a questão também, a emenda, por exemplo, que os vereadores vão abrir lá na frente para a gente indicar, para a questão da saúde. Então, o Executivo tinha mandado um projeto que poderia destinar 10 mil. Mas como é que você destina 10 mil reais para uma entidade nos 12? Era 50 mil. Só que aí teria mais entidade, é isso aí. Aí a conversa ficou de 10, então ficou nos 25 mil. Então, as entidades que estão aí, ou queira, né, receber lá o ano que vem, porque é um recurso que vai vir para essas entidades o ano que vem. Pode aí fazer aí as suas conversas com os vereadores, né, até sugeria para que a gente possa socorrer a nossa Santa Casa aí. Por conta da discussão e votação da LDO, a sessão de segunda-feira não teve pequeno expediente, momento em que 4 vereadores ocupam a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha. Já a fase do grande expediente, primeira parte da sessão, foi realizada em 30 minutos. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E devido ao tempo reduzido do grande expediente da 21ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira, os vereadores aprovaram em globo os 11 requerimentos de informações oficiais que estavam na pauta. 4 solicitações foram apresentadas pelo vereador Arlindo Araújo. O parlamentar questiona a realização de cirurgia ortopédica e a falta de médico urologista na Santa Casa de Araçatuba, a morte de um paciente no pronto-socorro municipal e os gastos com a realização do Arraiá da Solidariedade. O vereador Luiz Boato também assinou 4 pedidos de informações. Ele quer saber como é faturado o consumo de água e esgoto dos microempreendedores individuais, como funcionam as unidades básicas de saúde do município e o portal da transparência da prefeitura. E pergunta ainda sobre a existência de contrato com empresas de transporte de passageiros ou locação de veículos. Outros 2 requerimentos aprovados têm a assinatura do vereador João Moreira. Um deles verifica a possibilidade de transformar em estacionamento para funcionários e pacientes um terreno localizado na Rua Florêncio de Abreu, em frente ao UBS do Jardim Alvorada. O vereador João Moreira também pergunta sobre a sinalização de trânsito e o fechamento definitivo de canteiros centrais da Avenida Valdemar Alves, no trecho entre a Avenida João Arruda Brasil e a Rua São Bento. O plenário aprovou ainda requerimento do vereador Nelsinho Bombeiro sobre o depósito de barro retirado da Lagoa das Flores em uma área da Rua José Caetano Ruas. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. A Câmara Municipal de Araçatuba vai homenagear, com a medalha 9 de julho, o professor doutor Pietro Sampaio Baruzelli. A entrega da honraria será realizada amanhã, dia 27 de junho, às 7 horas da noite, em sessão solene no plenário do Poder Legislativo. A homenagem é de iniciativa do vereador Arnaldinho e reconhece os relevantes serviços prestados pelo professor à comunidade acadêmica e científica internacional. Pietro Sampaio Baruzelli é araçatubense. Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem especialização, mestrado e doutorado em reprodução animal, além de livre docência e pós-doutorado.
Professor titular do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, é apontado como um dos mais influentes cientistas do mundo em sua área de atuação. A sessão solene será aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br ou no QR Code que aparece aqui na tela. E na sexta-feira, dia 28 de junho, às 10 horas da manhã, será a vez do presidente do CREFITO 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, Rafael Martins Ferres, receber a medalha 9 de julho da Câmara de Araçatuba. A honraria será entregue por iniciativa do vereador Maurício Benstar. Nascido em São Paulo, o fisioterapeuta Rafael Martins Ferres é formado pela Universidade São Judas, tem pós-graduação em Gestão de Negócios pela USP e desde 2021 preside o CREFITO 3, lutando pelos interesses dos quase 100 mil profissionais do estado de São Paulo. Notícias da Câmara. Chegou o momento da entrevista do dia. Na edição de hoje, conversamos com o vereador Arnaldinho. Confira. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador Arnaldinho. Obrigada pela sua presença em nosso estúdio e hoje trazendo boas notícias, né? A liberação de mais recursos por meio de emendas parlamentares, dessa vez para a instalação em nosso município de academias ao ar livre. É isso mesmo? Boa tarde, Suzy. Boa tarde a todos que nos ouvem. Na realidade, é exatamente isso. Há cerca de uns 2 meses atrás, chegou uma emenda de 400 mil. Essas emendas, normalmente, a gente pede para a saúde, mas quase sempre, todos os deputados são quase que unânimes em dizer que para a saúde eles não têm, porém tem para a infraestrutura. E a gente não pode deixar de recebê-las, porque já está difícil, né? Então, essa emenda de 400 mil, já sentei com o prefeito de Lador, ele já concordou e eu já fiz as documentação indicando os lugares, as praças, o local público para a gente instalar essas academias e estou em busca de mais emendas porque ficaram tantos outros lugares que também precisam igualmente e merecem, mas vai ficar para uma próxima emenda e está tudo acordado. Espero que a gente consiga viabilizar isso ainda esse ano. O dinheiro já foi liberado? O que está faltando aí para que os locais comecem a receber essas academias? O dinheiro já foi liberado, o prefeito concordou que ele vai colocar essas academias em vários pontos da cidade, no mínimo 10. Hoje mesmo eu conversei com o secretário de Esporte e Lazer, ficamos de agendar semana que vem com o próprio prefeito novamente, para ele dizer para mim se já está fazendo essas compras, qual é a previsão de compra dessas academias, porque o povo já está solicitando uma resposta a respeito. O senhor consegue citar para a gente alguns dos locais que serão beneficiados? A Praça João 23, lá do bairro Paraíso, com certeza será uma delas. A Praça Independência, lá do Paraíso também. A Praça São João. E agora eu não conseguiria lembrar com precisão as outras 7. Então... Mas essas 3 estão na lista. Essas estão. E eu também tenho uma relação enorme de outros lugares, onde eu tenho muitos munícipes que interagem com a gente o tempo inteiro. Eu já analisei, de fato, eles têm razão. No bairro Dona Amélia, Ipanema, por exemplo, que é um local de muitos habitantes, também será contemplado com uma dessas academias. E a gente está viabilizando e tentando ser o mais justo possível. É óbvio que sempre vai ficar alguém esperando para a próxima vez. E é claro que recebendo academias desse nível, o local acaba sendo revitalizado de certa forma, né? Com certeza, e é uma iniciativa que, além dos exercícios físicos, é saúde, é entretenimento, é lugar para se fazer amizade, é lugar para as pessoas se reunirem, né? E lugar de trazer exatamente famílias, pessoas boas para habitar, para usufruir desses ambientes, né? Está certo. Apesar da negativa da Diretoria Regional de Saúde, o senhor continua lutando pela instalação em Araçatuba de uma unidade da rede de reabilitação Luci Montoro. Há avanços nesse pleito, vereador?
Lamentavelmente, eu gostaria de dizer hoje, diferente do que eu vou dizer. É muito difícil, porém, essas dificuldades nós precisamos transformar elas em alavanca, em desafios a serem vencidos, e eu não vou me cansar de tentar de todas as formas, dentro da legalidade, de buscar viabilizar esse centro de reabilitação Lúcio Montoro na nossa cidade. A gente tem certeza absoluta que, por mais que eles prestam um bom serviço, as entidades que nós temos em Araçatuba que prestam esse tipo de atendimento para esses munícipes também estão sentindo muita dificuldade na área financeira e eles não dão conta de atender toda a nossa demanda, principalmente que nós somos um centro de região e tem outros 39, 40 municípios aí que todos são encaminhados para Araçatuba. Hoje a unidade de reabilitação Lúcio Montoro mais próxima fica em São José do Rio Preto e os pacientes que não têm atendimento aqui são encaminhados para lá. São José de Rio Preto e Fernandópolis, que eu creio que é basicamente a mesma distância. A mesma distância. E que é um município muito menor que nós, em termos de habitantes, de eleitores, e geograficamente talvez seja menor também, eu não tenho isso preciso, mas eles já foram contemplados e a gente ainda espera. A luta continua. E também a luta por uma unidade de prevenção do Hospital do Amor aqui em Araçatuba. Como que está? Sem dúvida, é outra coisa que, infelizmente, nesses 3 anos a gente não conseguiu avançar quase nada, embora a gente tenha ido falar com o pessoal do Hospital do Amor lá em Barretos, já recebemos eles aqui na Secretaria de Saúde, com a nossa secretária. Conheceram uma unidade de prevenção na região, né? Exatamente, fomos lá conhecer pessoalmente, mas é um assunto para a gente continuar sempre falando. Existe um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora nós vamos encontrar alguém dispostos a somar forças com a gente para a gente viabilizar isso aí. Inclusive, nós já protocolamos lá na Secretaria de Estado e a partir de agora eu pretendo me empenhar muito mais para que isso avance, porque não pode ficar estagnado há tanto tempo. E a população com certeza espera por isso, até porque a saúde não está nada bem, né? É verdade. Inclusive, sobre a questão da oncologia, hoje eu consigo, assim, rapidamente de 15 a 25, 30 casos de pessoas que estão aí e, na realidade, hoje eles precisam de médicos oncológicos, eles precisam de consulta, eles precisam de exame e a grande maioria precisa iniciar o tratamento imediatamente. E isso, no momento, não está sendo possível. Não vou entrar no mérito quais são as questões que todos nós sabemos, mas a verdade é essa. E o câncer, ele não espera. Né? Detectou-se, tem que... Cada minuto é importante, então tem que iniciar todos os tratamentos e dar sequência até o resultado final, que a gente sempre torce para que a pessoa recupere a sua saúde e volte a ter a sua vida à normalidade. Está certo. Obrigada, vereador Arnaldinho, pela sua participação no Notícias da Câmara e até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado e boa tarde para vocês e boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Notícias da Câmara. E na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, a Câmara de Araçatuba entra em recesso parlamentar. Durante todo o mês, não serão realizadas sessões ordinárias e o horário de atendimento ao público será das 9 da manhã às 4 horas da tarde. O recesso parlamentar é definido pelo regimento interno da Câmara, entre os dias 16 e 31 de dezembro e nos meses de janeiro e julho, o que não impede os poderes executivo e legislativo de requererem a convocação de sessões extraordinárias para a apreciação de matérias urgentes. A próxima sessão ordinária, a 22ª do ano, está marcada para o dia 5 de agosto. E assim terminamos mais uma edição do Notícias da Câmara. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que sempre acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pela audiência e uma boa tarde. O programa Notícias da Câmara volta a ser apresentado em agosto, após o recesso parlamentar do mês de julho. Até lá!